que é financeirização econômica? Tento aqui traduzir para vocês a língua da política. Financeirização da econômica refere-se a um processo em que a acumulação da valorização do capital ocorre principalmente por meio de atividades financeiras, em vez de investimentos em setores produtivos, atividades para a geração de emprego e indústria e comércio. É um fenômeno que envolve uma crescente dependência da economia em relação a instrumentos financeiros, ao sistema financeiro por meio de ações de mercado, especulação dentro da bolsa de valores, manipulação de um grupo pequeno, mas poderoso em relação a todo o resto da população. E aí, incluindo até mesmo governos. Vamos explicar isso desde os anos 70. Desde lá, a gente percebe uma acumulação de capital com alterações da maneira como seus grupos econômicos trabalham o seu lucro. Isso passou a marcar uma grande forma de aumento da desigualdade social. E por causa disso e da financeirização das atividades das empresas industriais e comerciais, o investimento neste setor acaba por se ver isolado e minorado. Se a gente pensar em Brasil, esse processo já está em curso há mais ou menos 45, 50 anos, desde lá na época da hiperinflação. Mas os rentistas que já ganhavam muito neste período perceberam que, a partir da ascensão do Plano Real, podia-se monopolizar mais dinheiro ainda, tendo um combo de inflação baixa, dívida pública cada vez maior, bloqueio de investimento em questões sociais como saúde, educação, até para que este acúmulo se perpetue apenas na parte de cima da pirâmide. Ou seja, de acordo com um sociólogo chamado Ilan Lapida, ele tem uma frase, né, ele tem uma tese que fala sobre a financeirização no Brasil dentro dos anos Lula. Mesmo num governo mais voltado ao social, o país ainda se torna uma plataforma de valorização financeira ao adotar políticas de freio no desenvolvimento em nome de pagamentos gigantescos de dividendos, que podem ser exemplificados pelos acionistas da Petrobras, Eletrobras e até mesmo da privatização de algumas dessas empresas. E aí você une tudo isso à aplicação de uma das maiores taxas de juros que existe no mundo. Um outro estudioso do tema, Ladislau Dolbor, diz o seguinte, né, que com a revolução digital das inteligências artificiais, dessa técnica de machine learning, né, e a criação de moedas criptografadas, além da digitalização do próprio dinheiro, que aí, se a gente pensar bem, quase não circula mais, transforma-se numa generalização de uma economia imaterial em consonância com uma precariedade do trabalho e praticamente da extinção de vários e diversos postos de trabalho formal. A própria base da sociedade capitalista está se deslocando, se não toda, mas uma grande parte passa apenas a acumular esse dinheiro virtual, recebe seu montante que se avoluma cada vez mais, e qualquer coisa que acontece é motivo para quedas ou grandes subidas da bolsa de valores. A revolução digital causa impactos, né? E aí esses impactos são tão profundos sobre a humanidade quanto a gente teve lá na época da Revolução Industrial. O que chamamos de capitalismo já não se baseia mais em exploração de trabalho, dominação dos meios de produção ou de propriedade privada. Agora a gente está vendo ele se tornar, com essa revolução digital, uma generalização da economia imaterial. A conectividade global, o dinheiro virtual e o trabalho precário, além da própria base da sociedade capitalista, que vai, como eu falei antes, né, se deslocando para essa outra área. Em particular, se a gente pensar a respeito disso, a apropriação do produto social por minorias ricas, mas que
são basicamente improdutivas para a sociedade, não criam nenhum tipo de melhoria social, já não exige geração de emprego. E aí, produção de bens, serviços na mesma escala não acontecem. Ela passa pela intermediação somente do dinheiro, do conhecimento para como fazer esse dinheiro render e das comunicações. E aí, se eu pensar em conhecimento, também o conhecimento de quem está junto com você nessa partida, né? Vamos pegar o exemplo aí de Paulo Guedes, que era um grande especulador de mercado, virou ministro da Economia e aí continuava sendo um especulador de mercado. Sendo assim, a gente acaba tendo uma transformação muito mais séria. Onde a fábrica imperava, hoje nós temos as plataformas em escala planetária, que exploram não só as pessoas por meio de endividamento, por meio de financiamento de longuíssimos anos, mas também as próprias empresas produtivas, por meio dos dividendos que devem ser pagos mensalmente, semestralmente, anualmente, aos acionistas que são ausentes e que só esperam por seus dividendos, sem que os impostos os aflijam e nem criando qualquer tipo de melhoria social ou econômica. Além, é claro, de serem uma ameaça forte ao meio ambiente, por conta do grande gasto de energia elétrica, portanto, gasto de água, e também da necessidade de gigantescos terrenos para que eles criem as suas databases para os seus computadores gerarem mais grana e mais grana. Essa grana, que a gente sabe, é uma grana de mentira e que ainda deixamos eles usarem para pisar em nós. Até quando? Então, enfim, tentei aqui traduzir mais uma vez a língua da política. Nos vemos em breve. Até!